Olá, eu sou Gabriela Freire, sou antropóloga do MAI e estou aqui junto com a Laura Pérez Gil, também antropóloga e diretora do MAI, para conversar com a Anaíne Terena de Jesus. A Anaíne é doutora em Educação pela PUC de São Paulo e docente na Universidade Católica do Mato Grosso. Ela atua na empresa Oráculo, onde desenvolve projetos nas áreas de educação, comunicação e cultura. A gente convidou a Anaíne para conversar sobre a exposição da qual ela foi curadora, Veja, Nós Sabemos, que esteve em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 31 de outubro de 2020 até dia 22 de março de 2021. Ainda que tenha havido outras exposições com grande envolvimento das populações indígenas, como as exposições Mira, da UFMG, Jaguataporã, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, Vai Vem, no Centro Cultural do Banco do Brasil, e Netos de Macunaímã, no Museu de Arte da UFPR, o MUSA, a gente quis chamar a Anaíne para conversar porque a Veja é a primeira mostra a ter uma curadoria integralmente indígena. E, como ela mesma diz, essa é uma exposição que é uma reviravolta nas histórias das artes indígenas e da arte brasileira. Então, a gente vai conversar com a Anaíne. Olá, eu sou a Anaíne Terena, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, tenho uma trajetória bastante híbrida, se assim a gente pode dizer, tanto quanto artista, mas como pesquisadora também, e sou uma pessoa que atua na área de comunicação, então eu faço várias coisas enquanto profissão, né? Fiz o mestrado em artes, o doutorado em educação e sou graduada em comunicação social. Então isso me deu essa abertura aí de transitar em vários setores e eu gosto muito dessa possibilidade de fazer muitas coisas, porque na realidade essas muitas coisas se conectam a toda a produção, né, que eu desenvolvi nos últimos tempos. Eu sou filha de uma mãe terena e um pai cuiabano, né, e eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, onde eu trabalho, onde eu desenvolvo a maior parte dos meus trabalhos. Tenho feito muita coisa nos últimos anos envolvendo, então, a questão indígena, a comunicação como um todo e os processos de reconstituição de memórias, né, em especial a própria memória indígena. Então, uma questão que a gente fica se perguntando, né, depois que a gente soube da tua participação nessa exposição da Bechoa, é como foi essa relação com a equipe da Pinacoteca? Como foram os procedimentos da curadoria? Como foi que você escolheu os artistas que participaram? Que você nos explicasse um pouco como foi todo esse percurso, né, e essa relação com a equipe da Pinacoteca para construir essa exposição. Eu também queria adicionar uma pergunta a essa da Laura, né, Naine? Eu queria saber como você chegou a ser curadora da Pinacoteca. Né? No catálogo vocês disseram que você fez parte de uma mesa organizada pela própria Pinacoteca e aí então vocês começaram esse contato. Eu queria saber um pouco como se deu essa relação entre você e a Pinacoteca. Então, na realidade, a instituição já vinha fazendo alguns estudos, participando de outros eventos, inclusive eventos internacionais, para pensar justamente uma renovação da história da arte no Brasil, considerando que ela é uma das maiores, ou a maior instituição, né, que resguarda aí essa história da arte brasileira. E dentro desse processo eles realizaram então alguns seminários e eu participei então de um desses seminários, uma dessas mesas, e posteriormente à participação eu visitei o acervo permanente junto da Valéria Piccoli, que é uma das curadoras da casa, e enquanto a gente fazia a visita conversava também sobre tudo que a gente estava vendo ali e essa cronologia, e percebemos que existia realmente muitos vácuos nessa história, né? E então eu perguntei para a Valéria por que desse vácuo e por que ainda não havia sido restituído, né, esse espaço da arte indígena dentro desse acervo permanente, porque a gente não via dentro ali, eu acho que isso foi em 2017, 2018, dentro daquele acervo, né, essas produções, né, era muito gritante para mim a falta delas. A gente tinha representação dos indígenas por artistas não indígenas, mas não obras feitas por artistas indígenas. Mas eu costumo dizer que, na realidade, essa amarração começou antes, na Bienal,
que tinha o nome de Incerteza Viva, do qual o curador era o Johan, né, que é diretor da Pinacoteca, e foi a partir de lá que a gente começou a costurar algumas conversas e pensar essas ausências e as possíveis presenças dentro, então, do contexto tanto das instituições quanto dos eventos que falam de arte, que trazem a arte. Então, posterior a esse evento da Pinacoteca, eu recebi um convite que veio pela própria Valéria para fazer a curadoria dessa exposição, né? E começamos a dialogar, e eu sempre vinha questionando a equipe como um todo do que eles queriam, né? Qual era o objetivo de uma exposição de arte indígena, porque como eu tenho também pontuado, isso não pode ser algo do momento ou da moda, né? É uma moda passageira e as instituições vão, convidam os artistas, fazem e depois não se toca mais no assunto. Então, a exposição foi muito além do que uma exposição. Ela é um gesto de reelaboração desse pensamento da renovação da história da arte, mas também da gestão desses espaços e o que realmente elas estão dispostas a refazer dentro de suas próprias ações, calendários, programações, para que não fique somente no plano de uma exposição e nunca mais se fale dessa temática. Então, a Vexa nasce disso, né? Dessa interação com a equipe e de muito diálogo. Na realidade, ela é feita de muitas problematizações, de muitos estudos, tanto por minha parte quanto por parte de toda a equipe da Pinacoteca. Como foi toda a parte da escolha dos artistas? Como foi que vocês... Foi alguma coisa que partiu de você, que você conversou com a equipe? Como que você chegou nesse conjunto de artistas que participaram da exposição? Então, essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis, porque foi muito orgânico, né, a escolha. A princípio, eu tinha a ideia de que se a gente tinha que ocupar esse espaço, não seria com produção apenas dos últimos 10, 15 anos, que é o que a gente chamaria, então, dessa arte contemporânea mais latente, né? Na realidade, eu não quero falar somente da arte contemporânea feita por indígenas, eu quero falar da existência da arte feita por indígena no Brasil, que foi invisibilizada, né? A gente pega a história da arte e vê aí, talvez, num começo pré-histórico ou da colonização, se falando da existência, e depois existe uma lacuna. Então, eu acho que eu caminhei muito politicamente em falar que existe uma arte, e essa arte resiste, né? E sempre existiu, e que ela precisa ser mostrada de forma adequada, e não pela representação de outros, mas sim pela sua potência de existência, até porque muito dessas artes foi transformada ou foi denominada como artesanato, né? Então, a pesquisa foi bastante grande, visto que a gente tem 300 povos, e eu sempre falo isso, né? Que pensando que a gente tem 300 povos, a gente teria no mínimo 300 exposições no país, né? Então, a gente ocuparia só um ano pensando em uma exposição com cada povo, mas as articulações nem sempre foram muito fáceis, porque muitos dos artistas com quem eu queria ter conversado, às vezes não tinham acesso à internet ou não consegui em tempo hábil conversar e fazer um alinhamento com essas pessoas. Então, não foi um critério de escolha pautado aí, talvez somente na visibilidade que alguns já têm, mas considerando tudo isso que eu disse, né? Tanto que a gente tem artistas que nunca foram vistos no grande público, temos produções aí que estão talvez numa esfera mais dos museus antropológicos do que nos museus de arte, né, os museus etnográficos, e também aqueles que já são bastante conhecidos do público em geral, assim como as linguagens. São múltiplas linguagens, e na realidade tem um processo educativo muito grande dentro de Vexa, né? A gente tem muitas possibilidades de se reeducar o olhar para a construção das artes do país. Naine, pensando nisso que você falou, eu queria te perguntar sobre as máscaras Walja, que são uma das únicas peças que não são dessa arte indígena contemporânea, né, feita há 15 anos, como você disse, além das panelas de Ujá também, né? Então, pensando nisso que você disse, de tentar colocar na exposição não apenas a arte indígena contemporânea, mas a arte indígena em geral, eu queria te perguntar por que as máscaras Walja na exposição?
Então, não são somente elas, né? Tem as panelas das mulheres Iridiá e tem também os Praiá Pancararu, que não puderam fazer a ativação, mas que a gente tem o material deles e em breve a gente vai lançar. E nesse sentido, a gente também tem algumas cerâmicas, algumas produções da Tamicoma Pataxó, que são as onças, né? E que também poderia se pensar num espaço deslocado do que é essa produção contemporânea, mas na realidade tem a ver com isso que eu falei. Eu não queria falar somente da arte contemporânea, mas eu queria falar da arte indígena como um todo. Então, tem algumas questões que se relacionam a essas produções e dos seus fazeres e dos seus significados. Eu costumo dizer que a arte indígena contemporânea só existe porque essa arte, que é talvez essa raiz maior, resiste. Senão não existiria arte contemporânea. Naine, em muitas das lives que você fez para divulgar a exposição, você relacionou a curadoria com a cura. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Como o processo de curadoria da Veshua foi uma cura e como a curadoria em si pode ser entendida também como um processo de cura para você. Então, eu acredito que o próprio termo, né, já se conecte à questão da cura, né, a curadoria e cura. É algo que muitos de nós temos dito, temos falado, temos reforçado, talvez até pelo momento que a gente está vivendo, em que a gente precisa fazer da arte um campo, né, de cura e, como a gente fala aqui, né, desaluviar o pensamento, né, e de fazer valer aí toda a tua força para reconstituir memórias e processos de quem vê a arte, né, de quem admira as produções, de quem de alguma forma entra em contato e vejo a gente tem uma noção muito especial da montagem, porque foi uma exposição montada em plena pandemia. E a gente talvez nem montaria, né? Tinha, então, uma expectativa de que ela não fosse aberta. Mesmo assim, nós abrimos com algumas obras muito focadas no período que a gente estava vivendo, como a obra do Macu, a obra do Denilson, que tinha em especial esse processo de cura, assim como o da Dayara, são obras muito fortes com essa conexão cosmológica mais visível, né? Não que as outras não tenham, mas essas trazem no seu discurso mais latente essa conexão de cura. Então, eu acredito que o poder que a gente tem enquanto curador talvez seja relacionado muito a essa cura, e essa cura ela é muito extensa e tem muitas dimensões, né? Desde curar aí essa história que que nega, né, que negou por muito tempo a presença desses outros, mas também curar aí as nossas questões cotidianas, que a arte, sobretudo, eu acho que pode, né, fazer esse papel e exercer essa função. Em relação a essa questão que você colocou, eu queria te perguntar sobre o impacto da própria pandemia na exposição, né? Porque, enfim, vocês abriram bem no momento em que estava tudo muito fechado, né? Que tinha muita restrição de público. Então, assim, imagino que isso também deve ter sido bastante frustrante, no sentido, é a primeira vez que se faz uma exposição né, dessas dimensões e com esse impacto na cidade de São Paulo, né? E bem no momento da pandemia, o que implica, obviamente, um acesso muito menor ao público. Vocês pensam, por exemplo, em refazer alguma experiência similar, né? Uma vez que a pandemia esteja, né? Tenha sido resolvida, enfim, não sei, porque de fato imagino que deve ter sido bastante frustrante para todos vocês. Então, não foi. Frustrante seria a gente não abrir. Nós não aceitamos a possibilidade de que 2020 era um ano perdido, visto que muitas outras exposições com arte indígena seriam abertas e não foram. A maioria delas foram deslocadas para 2022 e nós não queríamos fazer parte desse vácuo. Então, diante do que nós podíamos fazer, nós fizemos, inclusive a exposição fechou, sem fechar, ela se encerra, e como eu disse para as pessoas, ela se encerra com o que o momento pede, silêncio e respeito, porque o nosso país passa por um período muito difícil, com muitas mortes. Então, Veshua veio para fazer cumprir a tua função dentro desse cenário. Nós conseguimos algumas parcerias muito boas, como a da Universidade de Manchester, que proporcionou a realização das lives, e essas lives tiveram uma potência muito grande. Eu acho que faz parte de um novo cenário para se pensar as instituições também.
talvez o alcance dela, das lives e do discurso e da fala e das subjetividades que a gente carregou para construir Veshua, chegaram a um público que nem veria a exposição se tivesse num período normal, porque não teriam acesso. Então, eu acho que tem muitos desdobramentos para a gente pensar a partir do enfrentamento que fizemos da pandemia, né? O público certamente foi muito reduzido, ela se encerra no silêncio, e isso é muito importante, e a gente entende como sendo algo que precisava ser dessa forma, e o que fica são as sementes que nós lançamos dentro e fora da instituição, porque existem muitas outras possibilidades que já estão sendo conversadas dela se deslocar para outros lugares, né? E a gente continua na expectativa de que a partir de 2022 ela possa ir para outros lugares, e nós talvez seja algo do pensamento indígena que a gente tenha um entendimento de que as coisas foram como deveriam ter sido, né? Mas nós não desistimos do ano de 2020 porque não podíamos desistir, não devemos desistir, né? Nem de 2020, nem de 2021, porque senão a gente está atendendo aí a todo um processo de dominação de um sistema que quer impor algumas coisas que a gente acredita que com a força que a gente tinha dos nossos processos de cura, fariam com que a exposição, ainda que reduzida em termos de público, trouxesse aí um pouco do que ela tinha que trazer para as pessoas. Mas a gente está pensando, sim, né, em todos os desdobramentos possíveis e na sua remontagem em outros espaços. Aqui no começo da nossa entrevista e também no catálogo da exposição, você afirmou que a Veshua é uma revolução tardia, né, na história da arte brasileira. Então eu queria te perguntar e queria que você falasse um pouco sobre, na sua visão, qual é o papel e qual é a contribuição das artes indígenas na história da arte brasileira. Antes de você começar, eu gostaria de complementar um pouquinho a pergunta da Gabi. Você estava me perguntando agora, porque no final das contas, arte, a gente sabe que arte é um conceito ocidental, né? E eu gostaria de entender como se você considera que arte ocidental ou arte indígena são diferentes, e se você acha que são diferentes, qual a diferença entre as duas? E o que implica para a arte indígena, de alguma forma, ter que se adaptar a esse conceito que é um conceito ocidental? Se não seria legal até, inclusive, pensar em outro conceito, não sei. Então, uma das coisas que eu não gosto e que eu tenho evitado é as pessoas baterem, principalmente a imprensa, na questão de ser a primeira exposição de arte indígena, porque eu acho tardio, né? A gente destacar com tanto orgulho de dizer que é a primeira exposição da instituição, né? Eu acho que tem que destacar para refletir mesmo por que é a primeira, né? Não com orgulho. Porque demorou tanto tempo, em 521 anos de colonização, só agora ter uma primeira exposição. E eu sou sempre muito combatente quando se vem com essa história de primeiro em qualquer coisa que se relacione a povos indígenas, porque eu acho que o tom não é de orgulho, e sim de reflexão e de problematização, né? A gente tem que pensar sobre isso. A influência, eu acho que a gente tem em todas as grandes produções, e alguns dos grandes momentos da história da arte no Brasil são calcados aí numa inspiração da existência indígena, se a gente pensar aí em grandes artistas, né, e que têm obras expostas no mundo inteiro. Então, por isso a gente já tem aí a grande contribuição, né, da existência indígena. Nós não trabalhamos, e eu não trabalho, com o conceito da arte ocidental para os artistas indígenas. Por isso, Veshua, quando nós conversamos com eles, nós perguntamos o que eles queriam levar. E não dissemos para eles o que eles queriam levar. Eu só expliquei o nós sabemos, né, que é uma palavra terena, e nós sabemos o que nós sabemos, né, enquanto indígenas. Então, quando houve a proposta de participação para cada um deles, cada um levou o que entende como arte, como artista, e isso varia de povo para povo. Não há uma implicação de ter que ter um alinhamento com a arte ocidental, e eu não faço isso em nenhuma ocasião. O que a gente tem debatido é que, às vezes, para falar algo para o público não indígena, esses artistas precisam aí de algumas ferramentas, algumas técnicas que são da arte ocidental, para se aproximar desse público, né?
Porque na aldeia eles têm outros instrumentos de diálogo, né? Então eu não consigo dizer que eu conceituo ou que eu faço uma delimitação do que é arte, tanto num contexto indígena quanto não indígena, porque até para os povos indígenas é muito diferente de povo para povo, né? Quem é o artista e o que é a arte que se produz. Então, de alguma forma, a dimensão política está o tempo todo, né, nas questões que você fala, tem sempre uma dimensão política por aí detrás, mas eu gostaria assim, de pensar, a Veshua é ao mesmo tempo um evento artístico e eu tenho também a impressão que é uma ação política, é as duas coisas ao mesmo tempo. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa tua perspectiva respeito à relação entre arte e política nesse contexto, no contexto indígena, concretamente. Né? Como arte e política se relacionam. Para mim, a arte é política, né? A gente, enquanto artista, cria a partir de algumas perspectivas de construções, né, de fruições de um mundo em que a gente habita. Então, e política não é politicagem também, né? Política faz parte de todo o mundo que nós vivemos, ainda que a gente entenda de maneiras diferentes. Então, as obras dos artistas indígenas têm algumas posições muito fortes com relação à política, e aí falando mesmo de um entendimento de mundo e de necessidades e de reivindicações. Quando a gente fala da estética, né, da produção artística, nem sempre todas as obras agradam ao olhar do público, mas até o que não agrada já traz, principalmente eu acho que o que não agrada traz aí o porquê do não agradar, porque tem algumas coisas que são que fazem parte aí desse contexto de produção que esmiuçam algumas questões que o público talvez não queira ver. Então, o que a gente entende como a estética da arte, às vezes está relacionado ao belo, né? Num primeiro momento, mas até o belo é político, né? Por que o belo é belo? E aí, por aí vai, muita coisa. Eu queria te perguntar, Naine, sobre uma afirmação que você fez numa live no Instagram, na ocasião da campanha pelo prêmio Pipa do Israel Machacali, né? Quando você afirmou que, quando se trata de arte indígena, o que mais interessa não é a beleza, e sim o processo. Também no catálogo da Veja, você afirmou alguma coisa que está ali no mesmo campo, né? Você fala, a arte é um elemento cultural imbuído na existência indígena. E também pensando agora no que você acabou de afirmar de que a arte é política, né? Então, pensando muito nisso, de que a arte indígena não pode ser entendida como um campo separado, né, de toda a vida vivida do cotidiano, eu queria saber, você, na sua experiência como curadora, em conjunto com os artistas e coletivos de artistas que fizeram parte da Veshua, como vocês encontraram uma maneira de expor esse processo da arte indígena? Tentando mostrar, né, para o público que a arte não é simplesmente aquele resultado que está sendo exposto. Um exemplo em Veshua que a gente pode trazer é o da obra feita pelo Gustavo Caboclo com o pessoal do Sul, né? Existe arte no Sul do país? Esse é o questionamento que eles fazem quando eles começam a tecer aqueles, não são estandartes, né? Mas começam a costurar o pano com o algodão, e tem toda uma história daquele algodão que a mãe dele conta, e que aí as parentes guaranis, caigangue, e ele vem desenhando e esmiuçando no processo de produção daquela arte que é considerada artesanato, né? Então, é o processo que tem ali inscrito que traz para a gente toda uma história aí de apagamento e que eles fazem esse questionamento hoje dentro do produto final, que são, né, o conjunto de estandartes expostos em Veshua, inclusive 3 deles foram incorporados ao acervo permanente da Pinacoteca, o que é o nosso grande resultado e nesse momento, né, um resultado imediato foi a incorporação de algumas obras já no acervo permanente. Então, esse processo em específico, ele talvez nos ajude a entender um pouquinho mais, né, dos processos, o quanto eles são importantes. Eu queria te perguntar também sobre uma outra questão que é muito enfatizada tanto na exposição quanto no próprio catálogo da mostra,
que é a questão da autoria, né? Você mesmo, agora há pouco, estava falando sobre a história das artes brasileiras e como nesse processo as artes indígenas foram muitas vezes representadas pelos artistas não indígenas, brancos, e os próprios artistas indígenas eram escondidos, negligenciados e nunca apareciam, né? Então eu queria saber, em primeiro lugar, o que você pensa sobre esse processo de apagamento da autoria indígena, que acontece muitas vezes em museus etnográficos, em museus antropológicos, e como no processo de curadoria da Veshua, a autoria de muitas das obras é evidenciada, né? E como você pensou isso ao longo da curadoria da exposição? O espaço de discussão da autoria é muito amplo e eu acho que a gente ainda não tem nada definido, porque eu também acredito que a autoria vai de povo para povo, né? Eu também tenho dito muito que eu acho que as pessoas que trabalham com povos indígenas não devem falar sobre povos indígenas, mas falar com povos indígenas. Esse é o caminho mais correto. E falar com povos indígenas requer debater com esses povos a autoria das produções, e isso perpassa, inclusive, pelos trabalhos acadêmicos, tese, dissertação, TCC e artigo, até a produção da obra de arte. Então, quando se pensa em autoria, pensar justamente a coletividade e como é que essas obras se inserem dentro do conhecimento coletivo e a produção do artista individual. Em Veshua, cada artista já teve sua forma de entender a autoria das obras, em diálogo com suas comunidades, inclusive alguns com a opinião forte da comunidade acerca da obra, né, ou do que levaria para dentro da exposição. Então, acho que a autoria é algo ainda que precisa ser muito debatido. Deixa aproveitar a pergunta que a Gabi te fez. Eu queria assim, tentar pensar com você, inclusive, porque uma coisa que nos afeta enquanto pessoas que estamos trabalhando no museu, que é o Museu de Etnologia, de Arqueologia, etc., qual você acha que é o papel dos museus de etnografia, da antropologia, que guardam nos seus acervos essas coleções de objetos que foram musealizados como coleções etnográficas, né? Qual deveria ser a nossa contribuição em relação à arte indígena? Como que a gente deveria estar se encaminhando? Eu sei que tem uma questão fundamental, que é o diálogo, que é a colaboração, que é a participação, e eu acho que a gente está explorando os caminhos nesse sentido, mas eu queria entender um pouco melhor, inclusive, pensando inclusive nas coleções que são mais antigas, né? Essas coleções que foram, né, organizadas como coleções etnográficas, que são, sei lá, né, de final do século passado, princípios desse século, né? Qual é o nosso papel? Como que a gente tem que trabalhar nesse sentido? Se essas peças não serão restituídas aos povos de origem, e não serão, a gente sabe, elas precisam ser resguardadas com muito cuidado para que não se percam aí num problema de estrutura e de instituições, mas eu acredito que essas pessoas pertencentes a esses povos precisam estar dentro desses museus, né? Se estamos falando da história delas, é a história do não falar sobre, é falar com. Então, acho que a política de gestão, as políticas públicas desses espaços precisa trazer profissionais indígenas para dentro deles, porque a visão é outra, né? O entendimento daquela peça, daquele lugar e de como as pessoas precisam conhecer aquilo, não só dentro de uma vitrine, mas ali de uma história como um todo, essas pessoas precisam estar dentro dos espaços. Indo já para o final da nossa entrevista, eu queria te perguntar quais você acha que vão ser as consequências dessa reviravolta operada pela Veshua, né? Ou seja, que tipo de impacto você espera que ela tenha nas artes indígenas e, quem sabe, também na arte ocidental? Bom, não é nem o impacto, eu vou falar o que eu quero, que daí já fica como um recado. Eu quero que as pessoas escrevam, que os pesquisadores escrevam, que os professores escrevam, que os alunos escrevam, que as instituições escrevam. E a partir desses registros é que a gente começa a reescrever essa história oficial, né? Então, eu acho que, de primeiro momento, é algo muito fácil, né? Não requer muita coisa, apenas o pensamento, fazer o pensamento pensar, uma intelectualidade agir em prol de um registro
desse momento e dos seus desdobramentos, e que isso seja disponibilizado para outros, e para outros, e para outros. Eu queria te perguntar, Naine, sobre aquela obra que está no cartaz de divulgação da Veixua na Pinacoteca, né? Assim que você chega na Pinacoteca, você vê aquele cartaz, que são as onças da Tamikuatiri, né? Elas foram vandalizadas por um grupo racista quando estiveram em exposição em Embu das Artes, e agora você trouxe ela para a exposição, para a Veixua e para a Pinacoteca de São Paulo. Então eu queria te perguntar, pensando nisso que a gente conversou sobre o caráter político da exposição, sobre a sua afirmação de que arte é política, qual é a importância de trazer essas onças, essa obra da Tamikuatiri, para dentro da Pinacoteca, para dentro da Veixua? A própria Tamikuan tem uma explicação lindíssima para essa obra e o que aconteceu, né? Ela foi exposta em Embu das Artes, foi quebrada num espaço que deveria ter um mínimo de segurança, então já começa por aí, o tratamento que se dá e o cuidado que se dá para essas obras, e eu acompanhei o processo com a Tamikuan, quando ela recolheu a obra já despedaçada, e para mim isso foi muito forte, porque perpassava justamente por esse cuidado, de ter um seguro, de ter uma segurança, de ter um resguardo, porque é uma produção artística, né? Será que teria acontecido isso se não fosse uma obra de uma artista indígena, né? Qual é o cuidado que as instituições têm com essas produções? E passado então um tempo, eu queria convidar a Tamikuan, porque eu tenho acompanhado a trajetória dela e acho muito potente as relações de mundo que ela apresenta a partir da produção dela, e eu não queria pedir para ela trazer outra coisa, mas para fazer justamente essa crítica do porquê a obra indígena ainda tem um tratamento diferenciado quando vai para o processo expositivo em alguns lugares, né? E também para chamar a atenção da própria Pinacoteca, já que a gente estava fazendo a discussão ali dentro, né? E aí a Tamikuan faz as duas outras onças, as onças negras, que são as guardiãs, e ela chama a atenção que quebraram ao meio as onças, mas não maltrataram o filhote, né? Os filhotes sobreviveram no colo da mãe, e para mim isso é muito forte, muito simbólico, porque ela disse que por mais que tentem nos exterminar, sempre tem um novo nascimento ou um novo renascimento, e eu acho que simbolicamente isso é muito forte também, porque naquele momento a gente passava por uma grande crise ambiental aqui em Mato Grosso, o Pantanal estava queimando, e o que mais a gente via eram as onças queimadas ou mortas. E teve uma imagem de uma onça que parecia muito a feição da onça da Tamikuan, ela estava muito assustada, toda queimada nas patas, e essa imagem circulou muito por aqui. E aí, quando foi fazer o cartaz, eu pedi que eu queria a onça, né? Porque ela era muito simbólica para o momento que a gente estava vivendo aqui no estado, e que as pessoas precisavam saber também, né? E a partir, então, dessa sobreposição de intenções, a gente podia contar muitas histórias, né? E eu queria contar a história do meu momento aqui, do quanto a gente estava judiando do nosso meio ambiente, que o Pantanal estava pegando fogo e os animais estavam todos morrendo por uma ação inconsequente do homem. Esse seu comentário sobre as onças me fez lembrar também de uma outra obra que eu acho de extrema importância para a Veixua, que é a obra do Denilson Baniwa, né? Quando você chega no final da exposição, você dá de cara com recipientes com as cinzas de objetos do incêndio do Museu Nacional, né? E aquela obra tá lá para demonstrar todo esse descaso do qual você está falando, né, com a história indígena, mas também tá lá mostrando que os artistas indígenas estão aqui hoje recuperando essa memória, falando sobre essa memória e construindo diversas outras artes hoje em dia, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa obra, por que você escolheu essa obra, por que o Denilson também quis trazê-la para a Veixua. Então, essa obra não era a obra que o Denilson ia levar, ela surgiu quase já às vésperas, assim, né? Ele teve um insight, eu acho que por todo esse momento que a gente viveu, o jardim que ele plantou, belíssimo, inclusive o jardim vai se manter, né? A Pinacoteca vai readequar o espaço para o jardim ficar ali, então também é outra coisa, né? Uma outra composição de presença.
tem uma história muito forte, porque quando o museu pegou fogo, os indígenas que moram ali no Rio foram para lá para tentar apagar esse fogo. Obviamente, eles não conseguiriam apagar. Então, o Denilson recolheu essas cinzas de maneira simbólica e ele resolveu levar também como uma alusão a todo esse descaso, né, que a gente vive no país. A gente estava num momento muito forte da pandemia, ele já tinha pego o Covid, então ele já tinha sentido no corpo dele, né, a presença aí dessa doença e fez aí, então, uma mesclagem, talvez, de todas as agonias que a gente viveu e vive no Brasil, né. E também o próprio jardim do Denilson Banil é também uma mostra dessa arte como um processo, né? Porque o jardim ele foi crescendo aos poucos enquanto a exposição E estava lá. algumas pessoas duvidavam que algumas das plantas iam crescer, porque são essas plantinhas que vendem no mercado, sabe? Que de uma hora para outra elas morrem. Sim. Então tinha muita dúvida. Mas, ao mesmo tempo, no processo, lá dentro da Pinacoteca, eles instituíram um grupo para cuidar do jardim. Então, os funcionários, cada dia alguém vai lá para cuidar do jardim. Então, assim, tem essas dimensões da arte que eu falei, né? Ela vai ultrapassando algumas barreiras que talvez nenhum outro setor consiga, que não seja arte. Né? Foi uma conversa muito enriquecedora, né? E só queria agradecer mais uma vez a Naine por ter aceitado, né, fazer essa conversa conosco. Naine, nós somos todos muito seus fãs, assim, a gente ficou muito feliz. E eu sou muito grata a vocês.